E a gente segue falando sobre eleições porque a Câmara dos Deputados vai passar por uma mudança depois desse pleito, porque alguns deputados concorreram às prefeituras e ganharam. Outros tentaram, não conseguiram e aí voltam para suas cadeiras. Vamos falar dessa dança com o Bruno Pinheiro, então, que vai trazer todas as informações para a gente. Já voltou para Brasília, meu amigo? Já estamos firmes aqui, de olho no que é importante você ficar sabendo, viu, Evandro? Ótima semana a você, aos nossos comentaristas, à nossa audiência, a quem nos acompanha. 11 foram eleitos durante tanto no primeiro quanto no segundo turno. 5 foram eleitos ontem no segundo turno. Eles até vão retornar para a Câmara dos Deputados, mas para limpar as gavetas e retornarem para os seus municípios e aí lá em janeiro assumir justamente essa função na prefeitura, no executivo. Então 82 disputaram as eleições, mas claro que nem todos conseguiram êxito, conseguiram a vitória. 5 foram eleitos neste final de semana para ocupar o cargo de prefeito, entre eles aliados tanto ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, Abílio Brunini, na capital, no estado de Mato Grosso, em Natal também, somando assim, entre outros 6 que já tinham vencido no primeiro turno. 11 deputados conquistaram as prefeituras. E aí eu fiz um rascunho sobre as eleições de 2020, quando 8 deputados foram eleitos, justamente lá em 2020. Então a gente viu que aumentou o número de deputados, alguns que haviam recém-chegado aqui no Congresso se elegeram nas eleições de 2022 e aí já colocaram o nome à disposição no seu reduto eleitoral. E um também que estava disputando a vaga de vereador, esse também foi eleito no primeiro turno. Agora o que vai acontecer, Evandro? Os suplentes que já estavam de olho ali, já estavam organizando as malas para vir para a capital federal, esses já vão começar a vir aqui para realmente articular, fazer ali as novas alianças, conhecer a sua equipe. E tem uma curiosidade, porque o suplente é sempre quem tem uma composição na mesma legenda. Às vezes o titular recebeu ali cerca de 80 mil votos, mas existe um caso, como é o suplente do deputado Abílio, que recebeu 6.965 votos. Na eleição agora do último dia 6 de outubro, ele chegou a disputar uma vaga para vereador e não conseguiu se eleger. Mas agora, um final de semana após, ele acaba se tornando deputado federal. Então, são as curiosidades aqui sobre essa contagem dos votos dentro de uma legenda que às vezes tem um caminhão de votos e a outro nem tanto. E ainda assim, consegue se classificar como deputado federal agora eleito. Evandro? É verdade, Bruno Pinheiro. Muito obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você. Esses candidatos, principalmente os suplentes, estavam igual em dia de eliminação do BBB. Todo mundo faz a mala. O que é eliminado sai, os outros têm que desfazer a mala e continuar. No caso dos suplentes, já estavam com a mala pronta. Ah, foi eleito? Vou partir para Brasília. Não foi eleito? Vou ter que ficar aqui porque o candidato que concorreu à prefeitura vai voltar para Brasília agora. Mas eu quero trazer também uma ilustração que preparamos para vocês sobre essa dança de cadeiras ali na Câmara dos Deputados e no Congresso por causa de parlamentares que acabaram se elegendo. Então a gente está falando, por exemplo, de Abílio Brunini, que se elegeu pelo PL em Cuiabá, Mato Grosso, de Paulinho Freire, do União Brasil, que se elegeu para Natal, em Rio Grande do Norte, Márcio Correia, do PL, que vai administrar a cidade de Anápolis, em Goiás, Naomi Amorim, do PSD, que ficou com Caucaia, no Ceará, Ricardo Silva, do PSD, que vai assumir a prefeitura de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, Alberto Mourão, do MDB, que vai cuidar de Praia Grande, também aqui em São Paulo, a Carmen Zanotto, do Cidadania, que conseguiu essa cidade de Santa Catarina, Lages, Dr. Benjamin, do União, que vai administrar a Sailândia, no Maranhão, o Gerlen Diniz, do PP, que ficou com Sena Madureira, no Acre, Hélio Leite, do União também, que vai ficar com Castanhal, no Pará, e o Washington Quaquá, do PT, que conseguiu assumir ali a prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro. Ô Alangani, como é que você avalia essa dança de cadeiras? Isso de alguma forma prejudica o plano daquele eleitorado que escolheu essas pessoas para os representar no Legislativo e que agora os vê assumir as prefeituras de algumas cidades? Olha, eu acredito que o suplente ele deve seguir a mesma orientação, a mesma linha ideológica daqueles que foram eleitos. Eu não acho que isso
traga alguma mudança significativa. Agora, é interessante este mapa porque, novamente, a gente percebe o Centrão, né, ganhando aí, inclusive com os deputados eleitos, a força da máquina, a força de emendas. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Tem mais um pouco aqui, né? É isso mesmo, tem mais um pouco aqui. A gente falou dos primeiros, agora essa galera aqui é a galera que tentou e não conseguiu. A gente falou da galera que tentou e conseguiu. Então os suplentes deles já pegaram as suas malas e devem partir. Esses aqui o suplente falou, não rolou pra mim não. O professor Alcides do PL, que tentou em Aparecida de Goiânia, não conseguiu. O delegado Éder Mauro, que estava tentando a capital do Pará, Belém, também ficou pelo caminho, assim como o André Fernandes do PL, por muito pouco, margem apertadíssima, não conseguiu dominar a maior cidade, né, a mais populosa cidade ali da região nordeste do país, que é Fortaleza. Mariana Carvalho também, que teve apoio aí do Republicanos em Imperatriz, no Maranhão, não conseguiu. Capitão Alberto Neto, do PL, tentou Manaus, também é uma prefeitura que o PL não conseguiu chegar. A Natália Bonavides, que era uma super aposta do PT e dessa coligação para tentar dar essa capital do Rio Grande do Norte, que vota no presidente Lula quando tem eleição nacional, e no PT e na esquerda, mas que não consegue colocar um prefeito desse partido naquela cidade especificamente, e dessa vez não conseguiu, ficou com um pouco mais de 40% dos votos. O Carlos Jordi, né, deputado de Niterói, que tentou assumir a prefeitura, também ficou para trás, assim como Maria do Rosário, que queria retomar Porto Alegre para o PT, mas ficou bem atrás do Sebastião Melo, também vai voltar para sua cadeira. Alex Manente, do Cidadania, que estava tentando aqui a região metropolitana de São Paulo, com São Bernardo do Campo. A Rosana Vale, que também é deputada do PL, integrante do PL Mulher, teve muito apoio de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em Santos, mas não conseguiu derrubar o candidato que tentava a reeleição e venceu. E o Guilherme Boulos, do PSOL, né, que tentou aqui a Prefeitura de São Paulo, também ficou bem atrás de Ricardo Nunes e agora vai voltar aos seus afazeres de deputado federal. E aí, hein, Gustavo Segré, dessa lista aqui daqueles que não conseguiram, como é que você avalia? Tentar já é um bom caminho para um político. Eu não consigo entender ainda, e deve ter algum motivo particular, o fato de alguém querer chegar na Câmara dos Deputados e, quando está na Câmara dos Deputados, voltar para a sua cidade. Ou através de um processo político de maior prazo, então ele volta para a sua cidade para tentar, eventualmente, o caso aqueles que ganharam a prefeitura, visando o governo do Estado, provavelmente, porque não consigo entender qual é a lógica, do ponto de vista da legislação para um país, ir de repente, ou alguns que foram para vereadores. É muito estranho, mas, de qualquer forma, é parte do jogo, importante participar. Aqueles que ganharam, parabéns. Aqueles que não ganharam, a continuar tentando. E os suplentes, felizes daqueles que conseguiram ganhar, porque vão ir direto com a malinha aí para Brasília. Exatamente. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, fez um alerta para novas formas de abuso de poder econômico e de autoridade nas eleições. Vou retomar a conversa com a Janaína Camelo, que vai trazer detalhes dessa declaração. O que ele disse, Jana? Pois é, Evandro, ele disse o seguinte, foi uma declaração feita hoje de manhã, né, nas redes sociais, no Instagram especificamente, um dia depois aí das eleições. O ministro Flávio Dino, ele não citou nenhum caso específico, mas ele disse o seguinte, a gente tem essa publicação para mostrar aí na tela, disse que um desafio para o Brasil é a persistência. E aí ele cita um trecho da lei de inelegibilidade, que fala justamente sobre o uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico, ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículo ou meios de comunicação social em benefício de candidato e partido político. E ali ele complementa que as atuais formas desse abuso estão sendo fomentadas por inovações tecnológicas, ou seja, seriam ali as redes sociais, né, ferramentas de manipulação, enfim, por inovações institucionais e culturais, e diz que essas inovações demandam reflexões teóricas, elaborações normativas e atividade jurisprudencial. Só lembrando, né, Evandro, que durante as eleições, durante as votações, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele disse que o governo de São Paulo interceptou mensagens ali do PCC, do primeiro Comando Vermelho, dizendo nessas mensagens, ele ia orientando o voto para o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que acabou sendo derrotado.
E aí, tanto que a campanha de Boulos entrou com uma notícia crime na justiça, né, tanto quanto contra o Tarcísio de Freitas, quanto contra Ricardo Nunes, né, então ali candidato, agora prefeito eleito, pedindo inclusive a inelegibilidade dos dois, dizendo ali que, argumentando que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, usou ali do seu cargo de governador, né, do seu cargo público para interferir nas eleições e que isso acaba configurando ali um abuso de poder político, um abuso de poder de autoridade. Evandro. Muito obrigado, Janaína. Ainda nessa edição a gente vai questionar diretamente ao prefeito eleito Ricardo Nunes sobre essa situação envolvendo ali a participação em manifestação do Tarcísio de Freitas.